As declarações desencontradas de autoridades do governo americano e o vai e vem do próprio Trump quando fala dos objetivos da guerra revelam que a preocupação não é só com o que vai acontecer no Oriente Médio, mas também e muito com o que vai acontecer nos Estados Unidos. Para ajudar a gente a entender esse aspecto do conflito, a entrevista hoje é com Oliver Stunkel, parceiro de horas importantes do JG, professor de Relações Internacionais na Fundação Getúlio Vargas e pesquisador na Universidade Harvard. Oliver, boa noite, seja muito bem-vindo ao JG. Bom, no público americano, em geral, a reprovação a esta guerra é majoritária. Nós demos ontem a pesquisa da Reuters, mas dentro da base de apoio a Donald Trump existe uma divisão. Você pode começar explicando que divisão é essa? Renata, existe uma divisão entre uma ala mais nacionalista e isolacionista do movimento MAGA. Isso inclui o comentarista Tucker Carlson, por exemplo, mas também o vice-presidente J.D. Vance. E a retórica do presidente Trump durante a campanha sempre foi a partir da proposta de encerrar o que é conhecido aqui como guerras intermináveis no Oriente Médio e em outras regiões do mundo, como Afeganistão, Líbia e Iraque. Então, essa base do movimento trumpista votou nele em função da promessa de retirar os Estados Unidos, sobretudo do Oriente Médio, e esperava uma postura mais contida e menos intervencionista dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, temos uma ala mais tradicional, conservadora, como os senadores Lindsey Graham e Ted Cruz, que fazem parte do Partido Republicano e são grandes defensores de uma postura mais agressiva, mais presente no mundo, que, inclusive, no passado, defenderam a atuação americana no Iraque e agora são grandes proponentes de uma atuação mais duradoura no Irã. O jornal Wall Street Journal, por exemplo, também, que tende a estar à direita no espectro ideológico, hoje diz que é fundamental que o presidente Trump não se retire rapidamente do Irã e que mantenha uma presença forte na região. Ainda falando sobre esse sentimento no movimento MAGA e lembrando que você mencionou o vice-presidente J.D. Vance, eu reparo que ele está falando pouco sobre esse assunto. E numa reunião de governo pré-ataque, ele disse que o ataque precisaria ser grande e rápido, Oliver. Para o vice-presidente é muito difícil, porque, de fato, a sua oposição às guerras no passado tem sido a parte essencial das críticas contra governos anteriores, sobretudo a postura de Biden também, a sua incapacidade de resolver os conflitos no Oriente Médio e a aposta contínua do ex-presidente Biden em manter uma presença militar americana no Oriente Médio. Então, essa decisão de Trump de atacar o Irã junto com Israel agora cria uma contradição muito difícil para J.D. Vance, que explica por que inicialmente ele teve uma postura bastante passiva durante os primeiros dias do conflito, porque existem numerosos vídeos dele ao longo dos últimos anos fazendo essas críticas, justamente questionando a racionalidade das numerosas intervenções militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, para ele, certamente é um desafio, sobretudo pensando que ele pretende ser o sucessor do movimento MAGA no próximo ciclo eleitoral nos Estados Unidos. Oliver, antes de mandar a próxima pergunta, eu vou fazer uma pausa aqui para a gente assistir juntos a 3 declarações em sequência, 3 declarações dadas em menos de 24 horas. A primeira do secretário de Estado, Marco Rubio, ontem, atribuindo a Israel a decisão original de atacar o Irã. A segunda de Trump, hoje, praticamente desmentindo Rubio. E a terceira de Rubio, também hoje, desmentindo a si próprio. Vamos ver. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. You see, we were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. So if anything, I might have forced Israel's hand, but Israel was ready and we were ready. I told you this had to happen anyway.
The president made a decision, and the decision he made was that Iran was not going to be allowed to hide behind its ballistic missile program. Once the president made a decision that negotiations were not going to work, that they were playing us on the negotiations, and that this was a threat that was untenable, the decision was made to strike them. Oliver, é correto a gente entender esse bate-cabeça aí de declarações como um sintoma de que está pegando a percepção de que Trump agiu no melhor interesse de Israel, mas não necessariamente no melhor interesse dos Estados Unidos e, com certeza, não dos aliados árabes? Certamente, essa postura de argumentar de uma forma, depois desmentir os próprios argumentos, mostra que não havia uma narrativa coesa dentro do próprio governo. Também houve uma reação muito negativa aos primeiros comentários feitos por Marco Rubio ontem. E isso também mostra essa divisão novamente, né, no Partido Republicano, uma ala mais tradicional que defende a aliança histórica entre os Estados Unidos e Israel, que defendeu inclusive esses comentários, mas ao mesmo tempo uma ala que é essa ala mais isolacionista, mais cética em relação ao compromisso dos Estados Unidos com a proteção de Israel, que questiona por que era no interesse nacional dos Estados Unidos iniciar esse ataque, se de fato foi uma reação aos planos israelenses de atacar o Irã. Então, estamos vendo aí um cabo de guerra dentro da própria coalizão trumpista e que explica também o que parece ser uma certa falta de preparo na hora de justificar um conflito num momento muito difícil para o governo Trump, que tem baixas taxas de aprovação e que enfrenta uma difícil eleição parlamentar em novembro nos Estados Unidos. Era esse o meu ponto na última pergunta. Dadas as divisões que a gente acabou de examinar aí na base, qual é a chance do Trump vir a pagar um preço político eleitoral por essa guerra? Neste momento, o governo Trump passa uma imagem de bastante confusão em função justamente dessas justificativas que mudam a cada dia. Então, isso dificulta a construção de uma narrativa convincente. Vários apoiadores do presidente publicamente expressam frustração com essa falta de uma narrativa coerente, sobretudo em relação aos objetivos do conflito, porque agora é um conflito de longa duração, haverá envio de tropas terrestres, haverá uma negociação para derrubar o regime. Tudo isso dificulta a projeção do governo Trump de uma justificativa clara e, obviamente, facilita o trabalho da oposição, que mostra ou que busca mostrar que Trump, de fato, não pensou direito sobre os próximos passos depois da decapitação do regime iraniano. Me parece que o custo político ainda não é tão grande assim, porque dependerá da duração e do custo econômico e humano para os Estados Unidos. Se houver um número de vítimas crescente, isso sim pode pesar, porque há um cansaço aqui nos Estados Unidos em relação a guerras de longa duração, há um trauma com as guerras no Iraque e no Afeganistão, e obviamente, além disso, uma preocupação de que a crise geopolítica pode também elevar o custo do petróleo, pode causar uma disrupção econômica e isso pode ter um impacto no custo de vida aqui nos Estados Unidos, e isso é a grande fragilidade, a grande vulnerabilidade do governo Trump. Continua havendo um grande descontentamento com a inflação e se a guerra acaba elevando a inflação ainda mais, isso pode, de fato, representar um grande problema para Trump antes das eleições parlamentares em novembro. Oliver, a gente vai acompanhar, vai pedir as tuas análises. Você volta, por favor. Muito obrigada pela conversa.